dá lá um alô no chat. Bom, pessoal, vamos então dar sequência à nossa aula. A gente vai terminar hoje o capítulo 5, especificamente as revoltas do período regencial, tá bem? Então, nós havíamos parado nossa última aula em Revolução Farroupilha, então nós começaremos a aula de hoje a partir da Revolução Farroupilha, trabalharemos a Sabinada e a Balaiada para a gente poder concluir o assunto. Não esqueçam de registrar aí a presença no chat, por gentileza. Eu vou começar espelhando a tela com vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, a partir do momento que eu começar a espelhar a tela, eu vou pedir para vocês me mandarem por áudio, tá bem? Para que a gente não precise ficar interrompendo a apresentação. Bom, todos estão vendo o slide? Tem alguém que não está conseguindo ver? Tô vendo, Tudo certo? Então tá. Bom, vamos retomar então a aula da semana passada, ok? Na semana passada, nós terminamos trabalhando a revolta dos malês. Confere? Fala para mim se ficou alguma dúvida nessa revolta, se teve algum ponto que vocês não entenderam. Só lembrando aqui, tá? A revolta dos malês, que acontece no ano de 1835, ela se desenvolveu em Salvador, na Bahia. O nome desse movimento é uma referência à participação de escravos que professavam o Islã, chamados de malês. Disse a vocês que eles não eram os únicos escravos que se envolveram neste movimento. Existiam aqueles escravos que cultuavam os orixás e católicos também. Então, essa composição da revolta refletia a pluralidade étnica e cultural de Salvador, aí na primeira metade do século XIX, que é o período que a gente está trabalhando. Dissemos também que foi um movimento urbano, ok? Então, diferentemente de outros movimentos que vão se deflagrar, né, na área rural, a Revolta dos Malês, ela foi facilitada e incentivada pelo contato que esses escravos tinham em um ambiente urbano, ok? Eram escravos de ganho, muitos deles, que percorriam as ruas, né, vendendo produtos para os seus senhores, e nesse trabalho eles acabavam tendo contato com outros escravos. Então, isso facilitou o contato entre eles e a organização do movimento, tá bom? Eles tinham propostas de cunho religioso, de cunho social e de cunho político. De cunho religioso era a desoficialização do cristianismo, tá bem? E a instituição do islamismo como a religião oficial. De cunho social, nós tínhamos a abolição da escravidão e de cunho político, a tomada do poder para que as outras medidas pudessem ser efetivadas, tá? A revolta começa quando o governo descobre um dos locais usados pelos escravos para se reunirem, e aí esses escravos, nessa situação, começam um movimento, ocupam partes da cidade, atacam quartéis militares em Salvador. Bom, conclusão do movimento é que ele foi massacrado pelas tropas da Guarda Nacional, que nós havíamos visto na primeira parte do capítulo 5, que foram criadas justamente com esse propósito. Qual o propósito? Sufocar as revoltas que pipocavam pelo Brasil neste período. E o interessante dessa revolta, tá? O que difere de outros movimentos, é que ela teve a participação de civis, tá bem? Que viam neste movimento iniciado e deflagrado por escravos a possibilidade de acontecer aqui no Brasil, em Salvador, o mesmo que havia acontecido na Revolução do Haiti, tá? Onde os escravos acabaram se rebelando e tomando o poder, tá? E terminando com a independência, ok? Bom, no final dessa revolta, né, obviamente, as pessoas, os líderes deste movimento, foram presos e executados. Por quê? Porque eram escravos e nos olhos do governo central eles não tinham aí nenhuma importância social, tá bom? E aí a gente começa finalmente a Revolução Farroupilha, que foi onde nós paramos, tá bom? Fala para mim se tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu na aula passada, pessoal. Não, Tá tudo certo? tudo certo. Então vamos lá. Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha vai durar aí de 1835 até 1842, tá bem? Como características gerais,
nós temos a região em que ela ocorreu. Ela vai ocorrer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, estados que atualmente fazem parte da região sul do Brasil. Bom, quem foram os organizadores desse movimento? Quem participou da Revolução Farroupilha? Nós temos como líderes os estanceiros. Quem que eram os estanceiros? Eram os donos das estâncias criadoras de gado, tá? Pecuaristas da região sul. Vale lembrar aqui, pessoal, que a pecuária ela é a principal atividade econômica da região sul desde o período colonial. Tá? Não sei se vocês estão lembrados naqueles assuntos anteriores que nós comentamos da formação territorial brasileira. Os bandeirantes, ao se deslocarem para a região sul, eles vão iniciar a criação de gado, e essa criação de gado na região sul, ela ganha volume conforme a demanda pelo gado aumenta durante o período da mineração, e ela permite a integração econômica entre o sul e o sudeste do território brasileiro, tá bem? Então, desde muito tempo atrás, a criação de gado é uma atividade econômica de importância na região sul, e, obviamente, essas pessoas ligadas à criação de gado transformaram-se na elite econômica da região, tá certo? Então, a gente pode falar que a Revolução Farroupilha foi um movimento iniciado pela elite econômica da região, ok? Bom, por que essa elite se revoltou a ponto de iniciar a Revolução? Eles estavam descontentes com os impostos que o governo cobrava em cima dos principais produtos que eles produziam. Quais eram os principais produtos? O charque, tá? Que é com Q-U-E, não é com K, igual eu já vi colocar em prova, tá certo? Charque com K não é nada, a não ser que você coloque um S no lugar do C, mas aí é uma palavra em inglês que não tem nada a ver com o que a gente está estudando, então cuidado. O charque é a famosa carne de sol, beleza? E além disso, os outros produtos derivados dos animais, como o couro e o sebo animal, ok? Esses produtos eram os principais produtos da região e todos eles sobretaxados pelo governo. O que isso tem ou por que isso causou a revolta? Como os produtos que eles produziam recebiam ou eram sobretaxados, ou seja, tinham muitos impostos, isso favorecia a concorrência com produtores de outras regiões, tá, de países vizinhos ali ao Brasil. Então você tem estanceiros também que criavam gado, onde hoje é o Paraguai, a Argentina, e devido aos altos impostos cobrados sobre o charque, o couro, o sebo animal no Brasil, os produtos que vinham de fora acabavam tendo um custo menor, ou seja, era uma concorrência aí meio que desleal, né, com o produto nacional, com o produto brasileiro, e isso causou a revolta dessa elite, desses estanceiros ligados à produção desses produtos, tá bem? Bom, fala para mim se vocês entenderam os antecedentes, galera. Sim. Sim, tudo certo? Tá. Como que a revolta começa? Vamos lá, então. Liderados por Bento Gonçalves, que é esse cidadão que apareceu para vocês aí, os Farroupilhas, né, foi o nome dado a esses revoltosos, eles tomam a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, destituem o governo e assumem o poder sobre a província. Tudo bem? Nesse caso aqui, o movimento já havia sido todo organizado e tramado por essas pessoas, então não teve um estopim, igual teve na Revolta dos Malês ou em outros movimentos, que eles acabam sendo descobertos e aí deflagram a revolta. Não, este movimento da Revolução Farroupilha, e isso explica também parte do sucesso momentâneo que eles tiveram, tá? Se deve ao fato deles terem conseguido organizar toda a linha de ação e executá-la sem que fossem interrompidos ou descobertos antes. Então eles organizaram um movimento em determinado dia, eles vão lá e invadem Porto Alegre, destituem o governador e tomam o poder sobre a província. Tá certo até aqui? Sim? Bom, ao tomar o poder sobre o Rio Grande do Sul, eles proclamam a República Rio-Grandense, também chamada de República Piratini, ok? Cuja bandeira é essa daqui que acabou de aparecer para vocês. Certo, pessoal? Sim? Pessoal, tem alguma dúvida? Podemos Não. seguir? Tá certo. Tá bom, tá bom. Tranquilo. Então vamos lá. Continuando. Aí, pessoal, entra um ponto interessante sobre a Revolução Farroupilha, tá? Como foi a elite quem organizou esse movimento, a gente está falando de pessoas que tinham
um grande poder aquisitivo. E como envolveu toda a província, a elite de toda a província, então, imaginem vocês que o capital que eles tinham à disposição para poder deflagrar o movimento era alto. Tão alto que eles tiveram a condição de contratar um exército mercenário liderado pelo italiano Giuseppe Garibaldi, tá? Esse cidadão aqui, ó, que apareceu na foto para vocês, que está na apostila de vocês também. O Garibaldi, ele vai lutar ao lado dos Farroupilhas, ok? E vai ser o responsável por tomar Laguna, no atual estado de Santa Catarina, ok? E ali ele vai proclamar a República Juliana. Negócio interessante sobre o Garibaldi é o seguinte, ele é chamado, né, na história de o herói dos dois mundos. Por quê? Ele vem ao Brasil para lutar ao lado dos Farroupilhas, ok? E depois, quando inicia o processo de unificação da Itália, na segunda metade do século XIX, o Garibaldi ele volta, né, ao continente europeu com os seus soldados, e lá ele participa ao lado do exército piemontês, né, que é o exército que iniciou a unificação da Itália, na luta pela unificação. O exército do Garibaldi ele vai atuar principalmente em Roma contra os soldados pagos pelo Papa para impedirem a unificação. Aqui no Brasil, o tempo que ele ficou aqui, ele foi casado com uma brasileira, a Anita Garibaldi. Descendentes dele ainda vivem aqui no Brasil, eu acredito. E recentemente, né, no começo do ano, eles encontraram lá na Europa um escudo que pertenceu ao Garibaldi, que ele usava, né, na luta. Tudo bem, pessoal? Sim? Bom, Beleza. qual que foi Ok. Qual foi a conclusão da Revolução Farroupilha, então? Em 1840, já no comecinho do Segundo Reinado, a revolta ela começa a entrar em declínio. Por que ela começa a entrar em declínio? Porque as tropas imperiais elas começam a pressionar as regiões que haviam sido tomadas pelos Farroupilhas, tá? E devido a essa pressão, okay, os recursos começam a terminar, enfim, a situação começa a ficar crítica, o movimento começa, então, a entrar em declínio. Em 1842, o Barão de Caxias, estão lembrados dele, que a gente falou lá na aula passada? Sim? O Barão de Caxias, ele assume o governo na província, ok? E ao assumir o governo na província, ele inicia a negociação com os revoltosos. Tá certo? Certo. Bom, vamos lá então. E aí, os revoltosos apresentam exigências, né, ao imperador e ao Barão de Caxias para poderem, então, colocar fim a este movimento. Que exigências eram essas? Primeira, o governo brasileiro assumiria todas as dívidas que o governo revolucionário, ou seja, o governo da República de Piratini ou da República Rio-Grandense, havia contraído durante o período em que eles estiveram no poder. Certo? Segunda exigência. Todos os soldados que participaram do movimento ao lado dos Farroupilhas seriam anistiados. O que é anistiados? Eles seriam perdoados, não seriam punidos por terem participado do movimento. Terceira exigência, os escravos que lutaram ao lado dos Farroupilhas seriam alforriados, seriam libertos, tá bem? Aqui é um ponto interessante sobre os conflitos que aconteceram no Brasil, e nós vamos voltar a falar desse tópico quando a gente entrar em Guerra do Paraguai. Era comum a utilização de escravos nesses conflitos. Muitos desses escravos eram colocados nas linhas de frente, né? Eram colocados para lutar no lugar dos seus senhores, quando o alistamento militar se tornava obrigatório, tá? Então, para que o branco, o senhor de escravo, não fosse à guerra, ele enviava 1, 2, às vezes 3 escravos no seu lugar. Era meio que um preço cobrado pelo exército para suspender o alistamento desse senhor, ok? E caso esse soldado sobrevivesse aos combates, ao final ele era alforriado, tá bem? Então, como aqui eles estavam negociando o fim do movimento, né, o fim dos conflitos, então todos aqueles escravos que haviam sido enviados para lutar receberiam a alforria, tá bem? E aqui, como quarta exigência, os Farroupilhas exigiam, né, do governo a garantia das propriedades e dos direitos individuais de todos os envolvidos, ou seja, a elite que participou do movimento não perderia ou não teria suas propriedades tomadas pelo governo, nem seriam presos ou executados.
O que vocês acham que o governo fez? Pô, fala para mim. Concordou ou não com essas exigências? Eu acho que não. Vocês acham que não? É bastante exigência, não é? Para alguém que está perdendo. O que vocês acham? Como era elitista, ele concorda, né? Porque elitista tinha bastante poder, eles eram a influência da região. Muito bem, André. É exatamente isso que vai acontecer, tá? O governo imperial, ele vai aceitar as exigências dos farroupilhas, ok? E aí o Bento Gonçalves e outros líderes do movimento, eles vão assinar, então, um acordo e vão pacificar a região. O que é pacificar a região? Vão baixar as armas, vão falar, beleza, nós voltamos a fazer parte do Brasil, nós não somos mais uma república separada, enfim, tá? O movimento acaba quando o governo concorda com as exigências dos líderes farroupilhas. E por incrível que pareça, o governo cumpre com essas exigências, porque já teve outros momentos da história onde o governo sinalizou que atenderia às exigências. Não sei se vocês estão lembrados da revolta de Filipe dos Santos, tá bem? E no momento em que os amotinados, os revoltosos, baixam as armas, o governo vai lá e manda prender os líderes e executá-los. Neste caso, não aconteceu isso. O governo, de fato, atende às exigências e quando os farroupilhas abaixam as armas, eles não são presos, não sofrem qualquer tipo de represália, enfim, o governo cumpre com a parte dele e, obviamente, os farroupilhas também. Isso nos leva a essa observação que eu acabei de colocar para vocês aqui, pessoal. A Revolução Farroupilha ela foi um movimento completamente diferente quando a gente analisa o desfecho em relação aos outros movimentos que aconteceram no Brasil, tá certo? Nós tivemos outros movimentos que contaram com a participação da elite, como a Inconfidência Mineira, ok? A elite organizou e deflagrou, né, o movimento. Porém, o desfecho foi diferente. A gente tem a execução do Tiradentes. Na Revolução Farroupilha, apesar da elite também ter começado com o movimento, o desfecho é completamente diferente. Ao invés do governo imperial fazer o que ele já havia feito em outros movimentos, que é enviar tropas e massacrar, prender os líderes e executá-los, a Revolução Farroupilha ela foi encerrada com um acordo diplomático. Beleza? Os responsáveis por terem iniciado o movimento não foram responsabilizados nem punidos por isso. Foi feito um acordo, as duas partes concordaram, assinaram e o movimento acabou. Tá? Então essa é uma das particularidades da Revolução Farroupilha. Fala para mim se vocês entenderam isso daqui. Sim. Sim, tudo certo? Tranquilo? Ô, João, Pode falar, cara. você pode só explicar aquela parte do cara que assume o poder ali? Que eu não entendi. Deixa eu voltar. Essa parte? Isso, a parte que esse Barão de Caxias assume o poder. Tá, vamos lá então. Em 1842, tá certo? O governo imperial consegue retomar o controle sobre a capital, né, sobre a província, e coloca o Barão de Caxias como o presidente da província, a pessoa responsável ali pela parte política. O presidente da província era equivalente ao governador do estado. Tá? Isso é um reflexo, né, do declínio do movimento frente à pressão do exército imperial. Consegue entender? Então esse Barão de Caxias, ele era meio que submetido ao Império, mas ele foi bom com as pessoas, tipo ali que foram revoltosos. Então, o Barão de Caxias, ele teve essas atitudes porque ele estava lidando com a elite gaúcha a mando do imperador. Se você pegar o outro movimento onde o Barão de Caxias participa, né, lá na cabanagem, deixa eu lembrar agora, no outro movimento onde o Barão de Caxias, na Sabinada, enfim, neste movimento ele não vai ter a mesma clemência com os revoltosos, tá? Ele vai massacrar essas pessoas. A postura do Barão de Caxias aqui, o futuro Duque de Caxias, né? A postura dele na Revolução Farroupilha é reflexo das pessoas com quem ele estava lidando. Ou seja, ele estava lidando com a elite da região, elite essa que tinha poder para continuar o movimento, o que causaria um prejuízo muito grande ao Império, inclusive a imagem dele, porque ele foi designado para acabar com o movimento.
ele já havia percebido que ele não conseguiria usar da força. Por quê? Porque os farroupilhas tinham um exército do lado deles, equipado e treinado, diferente dos outros movimentos que a gente viu, tá certo? O Garibaldi ele vai atuar nessa parte também de treinamento, né, dos soldados farroupilhas, enfim. Então ele vai para um outro caminho. Qual outro caminho? A diplomacia. A gente pode estender isso por mais uma década, ok? Isso vai acabar com a economia da região sul e vai prejudicar o império grandemente, ok? E a gente não sabe qual vai ser o desfecho. A gente pode terminar isso agora, ok? Eu aceito as exigências de vocês e a gente encerra isso. Então, o fato de ter assumido o governo da província reflete essa pressão do exército imperial e o declínio do movimento farroupilha. Consegui entender? Consegui, obrigado. Fechou? Então, vamos lá. Para a gente encerrar, nós temos a Sabinada de 1837 a 1838. Eles vão falar o seguinte, mas o Barão de Caxias ele participa deste movimento da Revolução Farroupilha? Sim, se vocês olharem o ano em que a Sabinada termina, foi 4 anos antes dele ter assumido o governo da província, ok, do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele ganha o título de Barão de Caxias nessa revolta aqui que a gente vai começar a ver agora. Ok? Por que a gente não viu essa antes da Farroupilha? Porque a Farroupilha começou antes, em 1835. Ok? Essa só começa em 37. A gente está fazendo uma linha cronológica a partir do ano em que a revolta se iniciou e não quando ela terminou. Tá bom? Bom, vamos lá então, para a gente dar sequência. Quais as características gerais que a gente destaca da Sabinada? A primeira delas, ocorre também na província da Bahia, hoje região Nordeste. O nome deste movimento, Sabinada, deve-se à liderança de Francisco Sabino Vieira, esse cara que apareceu para vocês aí ao lado, ok? E este movimento, a Sabinada, conta com o envolvimento das camadas médias urbanas. Quem formavam as camadas médias urbanas? Comerciantes, profissionais liberais e militares, ok? Por que eles se revoltaram contra o governo regencial? Porque eles estavam descontentes com o alistamento militar obrigatório, tá? Comentei isso agora há pouco com vocês. Conforme as revoltas cresciam no Brasil, que o governo precisava deslocar o exército e aumentar o contingente do exército para sufocar, né, essas revoltas, institui-se o alistamento militar obrigatório. Então, todo homem, dentro da faixa etária pré-estipulada, deveria se alistar. A camada média urbana não era igual à elite que tinha escravos ou um grande número de escravos que ele pudesse abrir mão para que ele não fosse enviado à guerra, certo? Essa camada média urbana eram pessoas que não estavam entre os mais pobres, mas também não compunham os mais ricos, ok? Podiam ter escravos, mas não em grande número que eles pudessem abrir mão para que eles não fossem enviados ao combate, tá certo? Então, isso fez com que essas pessoas, essa camada média urbana, se revoltasse contra o alistamento militar obrigatório. Como que começa a revolta? Ô, João, Pode falar. Esse pessoal aí que você falou que, tipo, não tinha escravo, eles tinham um pouco mais de dinheiro que os pobres, não tinham? Tinham. Eles não podiam pagar para se livrar do alistamento? Aí que tá, não era uma opção pagar, tá? Eles precisavam de pessoas para lutar, e não tanto do dinheiro que essas pessoas pagariam. Então, nos Estados Unidos isso aconteceu também, tá? Durante a Guerra Civil. Nos Estados Unidos era muito mais. Para que um branco não fosse para a guerra, ele deveria dar ao exército, né? Porque o escravo era uma propriedade, 15 escravos. Então, vocês imaginam... Então era tipo assim, se preocupava com um número, quanto mais, melhor, tipo assim, Exatamente. de pessoas. Exatamente. Quanto mais pessoas para engordar aí as fileiras do exército, melhor. Era disso que eles precisavam para poder sufocar as revoltas que aconteciam. Se eu não estou enganado, na Guerra do Paraguai, o exército exigia 3 escravos para cada senhor que não quisesse participar da guerra. Então, por exemplo, um grande latifundiário ou pecuarista, quando chegava a carta exigindo o alistamento dele, ele podia entregar ao exército 3 escravos no lugar do alistamento dele. Conseguiram entender? Aham. Sim, esses escravos passavam a ser propriedade do exército,
tá? Não era mais propriedade do senhor, e no momento em que o conflito terminasse, ele automaticamente ganharia alforria, se ele saísse vivo. Tá? Porque aqui vale lembrar o seguinte, esses escravos, eles compunham a linha de frente. Quem que é a linha de frente? Aquele que leva o tiro primeiro. Ok? Nos exércitos antigos, a linha de frente era composta por aqueles militares que haviam ingressado recentemente, que não tinham grande perícia militar, nem técnica, ou seja, eram aqueles caras mandados primeiro, né, para distrair o exército inimigo, e aí depois, na sequência, segundas levas, terceiras, quartas, enfim, de soldados que vinham, eram soldados mais experientes, mais bem equipados, enfim, ou seja, a linha de frente era que morria a rodo, e os escravos justamente compunham essas linhas, tá certo? E que se vocês forem parar para pensar, é arriscado, né, você armar o escravo. Por quê? Porque você vai colocar uma arma na mão dele e vai falar, mata aquele cara ali da frente que quer me matar. Só que, se ele parar para pensar, o cara ali da frente quer matar a pessoa que o escravizou, ok? Então ele pode virar para trás e ajudar, né? Aquela história, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Mas, enfim, eles não faziam isso, por quê? Porque era prometido a eles a alforria. A alforria vinha se eles conseguissem ficar vivos no final da guerra, tá certo? Pessoal, dúvidas sobre aqui? Pode falar. Então, basicamente, eles estavam insatisfeitos com a obrigação militar, com a obrigação de se alistar no exército, porque ou eles teriam que ir ou eles perdiam escravos, não era vantajoso de nenhuma forma. Ou, na verdade, eles não... ou não, na verdade, eles não tinham escravos, né? Pelo menos muitos deles não tinham escravos que eles pudessem colocar ou alistar no lugar deles. Então, eles eram obrigados a ir. E como eles eram eles faziam parte da camada média, eles tinham negócios, né? Os comerciantes, por exemplo, eles tinham que largar o negócio deles para poderem lutar na guerra. Os profissionais liberais, como advogados, médicos, a mesma coisa, tá certo? Então, eles não queriam, né, ter que largar a mão da vida que eles construíam, do negócio que eles tinham feito, para lutar numa guerra onde a probabilidade de eles morrerem é muito grande, certo? Então, isso causou a revolta entre eles. Fechou? Fechou. Sim? Então tá. Então, descontentes, né, com a obrigatoriedade do alistamento militar, essa camada média vai tomar o poder sobre a província, tá certo? Bom, e aí, ao tomarem o poder sobre a província da Bahia, eles proclamam a República Baiense. Quando eu digo proclamam a República Baiense, a República Juliana, a República Rio-Grandense, estou querendo dizer que, a partir do momento que esses revoltosos tomam o poder, eles separam aquela província do restante do Brasil, pelo menos momentaneamente. Tá? Durante o período em que eles ocupam o poder, aquilo lá não mais faz parte do Brasil. Conseguiram entender? Sim? Tá. Ô, João, nesse caso de eles meio que se isolarem do resto do país, né? Isso também acontecia com as relações comerciais, então, tipo, eles não importavam nada, nem exportavam nada, eles meio que fechavam a economia também? Quando eu falo que eles se separam do Brasil, aí eu estou falando de uma característica das revoltas regenciais, tá? Esse separar-se do Brasil, ele não seria para sempre, tá? Eles não, pelo menos não era o objetivo principal, a constituição de um país independente que nunca mais voltaria a fazer parte do Brasil. Quando eu falo separar-se do Brasil, eu estou querendo dizer que eles haviam se separado das decisões do governo regencial. Ou seja, eles não mais estariam sujeitos àquilo que o governo regencial determinaria. Lembra que eu falei no comecinho desse assunto? Em muitas revoltas, a gente percebe que, ao tomarem o poder, os revoltosos juravam fidelidade ao império. Só que aí que está o detalhe, o Brasil não era um império, o Brasil era uma regência. O imperador não havia sido coroado ainda. O que isso quer dizer? Quando o imperador fosse coroado, essas províncias voltariam a compor o território brasileiro. Ok? Nesse meio tempo, eles manteriam as atividades comerciais, ok? Mas só voltariam a ser mais uma província do Brasil quando o imperador fosse coroado. Então, toda aquela preocupação em colocar o filho do... Esqueci o nome dele. O Pedro de Alcântara. Esse. Era para proporcionar essa unificação do território. Perfeito. Um dos argumentos utilizados, na verdade, o principal argumento utilizado pelo clube da maioridade
para poder antecipar a maioridade e a coroação do imperador, foi a instabilidade que o Brasil sofria. Então eles alegaram o seguinte, ó, se a gente não tiver um imperador no trono, com a coroa na cabeça, o Brasil vai se dividir em vários países. Nós já temos exemplos, então eles vão citar os exemplos dos movimentos que tomaram o poder, juraram fidelidade ao império, mas só voltariam a obedecer às ordens depois que o imperador fosse coroado. Então esse foi um dos argumentos utilizados para a antecipação da maioridade da coroação do imperador. Perfeito, está totalmente ligado esse assunto. Beleza, valeu, João. Fechou? Que isso. Vamos seguir, então. Bom, olha lá o que eu falei para vocês. Acabei de dizer, essa República Baiense era um governo provisório que atuaria até a maioridade e consequente coroação de Dom Pedro II. Tá? Esse caso da Sabinada é um exemplo típico disso que eu acabei de descrever para vocês. Como que foi a conclusão do movimento? Ele não buscou apoio de outros setores da sociedade, galera. A camada média iniciou e executou o movimento, mas ela não buscou fortalecer esse movimento. Quem que eles deixaram de fora? Eles deixaram de fora os grandes proprietários de terra da Bahia, a elite econômica e os escravos, ok? Ou seja, os outros grupos que compunham aí a pirâmide social. Ou seja, esse movimento ele não era um movimento que contava com grande adesão da população baiana. Ele foi um movimento que contava com a participação de uma parcela dessa população que não era, inclusive, a maioria. Tá? Então, não era um movimento que teve grande apelo da população como um todo, e aí é óbvio que o governo conseguiu sufocar e recuperar o controle sobre a província. Certo? Fechou? Hein, galera? Tudo bem? Sim. Sim. Vamos concluir, então, o último movimento, a Balaiada, que vai acontecer de 1838 até 1841, tá certo? Vamos lá, então. Características gerais. É um movimento que ocorre no Maranhão, tá? Atual região norte do Brasil. De onde veio o nome desse movimento Balaiada? Balaiada refere-se ou vem de balaio. Balaio era um cesto, galera. O que tem a ver o cesto, o balaio com o movimento? Um dos líderes deste movimento era um fabricante de balaios, ok? De cestos, e daí, então, o nome do movimento ser Balaiada. Tá bem? Bom, de onde veio esse movimento? Por que ele começou? Pessoal, no Maranhão, existiam dois grupos que disputavam o controle político sobre a província. Quem eram esses dois grupos? A elite rural, que tinha tendências mais conservadoras, ok? E os liberais. Óbvio que alguns membros da elite podiam ser liberais também, mas a maioria deles eram conservadores. Então essa disputa política envolvia a elite rural, de tendência conservadora, e os liberais, que eram chamados de bem-te-vis, ok? Nessa disputa política, era comum, tá, que um grupo e o outro usasse a população local, né, os sertanejos, para sabotarem, promoverem ataques aos seus rivais políticos. Tá? Isso dentro de um contexto já de exploração. Como assim? As terras eram concentradas nas mãos dessa elite, essa população mais pobre e sertaneja não tinham acesso a terra ou terras de qualidade, a desigualdade social era gigantesca, e para piorar a situação na região, essa população era ali o meio de uma disputa política entre conservadores e liberais. Ela era utilizada e explorada para poder promover ataques aos rivais políticos de um lado e do outro. Conseguiram entender essa parte? Ô, João. Oi, pode falar. Então, tipo assim, essa camada meio que ela era usada por outras pessoas, tipo assim, por outras camadas sociais, para atacarem as outras, é isso? Isso. Tipo, peões dessas pessoas? Perfeito, tá? Vaqueiros, inclusive é um nome que vocês vão encontrar no livro de vocês, tá bom? Esses sertanejos, eles eram usados como capangas, vamos colocar assim, né? Muitas vezes pagos, ora pelos conservadores para atacarem propriedades, ou mesmo as pessoas, né, que defendiam a bandeira liberal, ora pelos liberais para atacarem as propriedades ou os conservadores, entendeu? Então eles ficavam no meio do fogo cruzado, essa disputa política entre os conservadores e os liberais na província do Maranhão. Consegui entender? Entendi, sim, obrigado. É isso. Vamos lá, então. Como que começa a revolta?
Em 1838, os sertanejos, cansados dessa situação de exploração, de ficar no meio do fogo cruzado dessas disputas políticas, eles se revoltam e assumem o controle, dominam uma grande área dentro do Maranhão, tá bem? E aí, este movimento começa a buscar outros participantes, outros grupos, né, para fortalecer, e contam com a ajuda aí, com a participação de quilombolas, escravos fugitivos que haviam se refugiado nos quilombos. Entre esses, a gente pode destacar aí o Cosme Bento, ok? E com a ajuda desses quilombolas, eles conseguem aí tomar a cidade de Caxias, ok? Eu falei para vocês que o Barão de Caxias ganhou o título na Sabinada, perdão, ele ganha o título aqui, ó, na Balaiada, tá certo? É aqui que ele vai ganhar o título de Barão de Caxias. Eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho isso. Bom, e aí, ao tomarem o poder sobre a cidade de Caxias, juntamente com o restante do Maranhão que eles controlavam, eles formam um governo provisório, separado da outra parte do Maranhão e do Brasil, tá certo? Bom, novamente, pessoal, olha lá o que eu falei para vocês, que é uma característica que a gente viu na Sabinada. Eles juram fidelidade ao imperador, só que o imperador não existia ainda. O imperador passaria a existir quando ele fosse coroado. Ou seja, novamente é um movimento que separaria uma parte do território brasileiro, que voltaria a compor o nosso território quando o imperador fosse coroado, tá bem? E além de jurar fidelidade ao imperador, juraram também fidelidade aos princípios de liberdade, tá? Afinal, a gente tem aí a participação de um grande número de escravos. Bom, qual foi a conclusão? O governo central envia tropas para essa região para sufocar o movimento. Essas tropas eram lideradas pelo Luiz Alves de Lima e Silva, ok? Que é esse cara que apareceu aqui para vocês. E Luiz Alves de Lima e Silva, quando retoma o controle sobre a cidade de Caxias, ele recebe do imperador o título de Barão de Caxias, ok? Futuramente, pelos serviços militares que ele continua prestando ao imperador, como a gente acabou de ver lá na Revolução Farroupilha, o Barão de Caxias ele vai receber o título de Duque de Caxias, tá? Só para constar, Duque é o título de nobreza mais alto, tá? Ele é o mais alto dos títulos, abaixo dos títulos reais, que é o príncipe e rei, ok? Então, ele vai receber uma grande honraria do imperador por todos os serviços militares que ele prestou. O Duque de Caxias vai ter uma participação primordial também na Guerra do Paraguai, tá certo? Bom, posso seguir, pessoal, para acabar? Sim? Pode. Então vamos para a gente concluir. A desorganização dos rebeldes, tá? Por que eles eram desorganizados? Que nem eu já falei para vocês em outros casos. Essa galera não tinha treinamento militar. Eles não eram militares treinados e nem equipados, tá certo? E tiveram que lutar contra soldados que tinham pelo menos um treinamento básico, no caso daqueles obrigados a se alistar, e tinham equipamentos, armas de fogo, né, espadas, lanças, enfim, ok? Então eles são massacrados quando tem que enfrentar essas tropas do exército imperial brasileiro. E aí, os líderes deste movimento rebelde foram presos e executados, ok? Aqueles líderes do movimento que tinham alguma ligação ou eram membros da elite, esses acabaram sendo anistiados pelo imperador. Por quê? Porque o movimento ele vai ser concluído no comecinho do segundo reinado, ok? Por que o imperador vai perdoar esses membros da elite ou pessoas ligadas à elite da região? Pelo mesmo motivo que ele aceita fazer o acordo com os farroupilhas. O imperador não queria se indispor nem arrumar um problema com as elites locais. Pelo contrário, ele precisava do apoio das elites locais para sufocar as rebeliões que estavam acontecendo nas províncias brasileiras. Lembram que eu falei para vocês que eram essas elites que controlavam a Guarda Nacional? Pois bem, então o imperador não queria se indispor com essas elites, então ele vai perdoar na balaiada aqueles envolvidos ou líderes que eram provenientes das elites, ou tinham qualquer ligação com ela. Conseguiram entender, galera? Ô, João, Pode falar, cara. o golpe da maioridade, ele vai acontecer paralelo a alguma dessas revoltas ou mais tarde do que elas? O golpe da maioridade, ele vai acontecer antes da conclusão da balaiada e da Revolução Farroupilha.
Quando o golpe da maioridade é executado, algumas revoltas ainda estavam acontecendo. São o caso dessas duas, tá? A Balaiada e a Revolução Farroupilha. Tanto que vocês percebam que o desfecho dessas duas revoltas, ele é um pouquinho incomum, tá? Você tem aí a anistia, no caso da Balaiada, aquelas pessoas que eram membros da elite ou ligados a ela, e no caso da Revolução Farroupilha, você tem o acordo feito entre o Império e os Farroupilhas. Tá? Isso é sinal ou reflexo, né, do fato desses movimentos terem se concluído já no período do Segundo Reinado. Consegui entender? Consegui. Mas, Sim. tipo, Pode pra falar. esse cara aí, o Luiz Alves de Lima e Silva, Aham. ele só viraria barão e só viraria duque se o imperador mandasse ou a provisória podia também? Não, só se o imperador mandasse, porque tanto o barão como um duque é um título de nobreza. Quem pode conceder os títulos de nobreza é o monarca, tá? No caso, é o rei e o imperador. Então, ele recebe o título de duque, de barão de Caxias, na conclusão da balaiada, já no Segundo Reinado, e depois ele recebe o título de duque de Caxias, tá? Posteriormente, mas ambos concedidos pelo imperador. Entendi, obrigado. Fechou? Que isso. Galera, fala para mim se tem mais alguma dúvida neste assunto, por gentileza. Por enquanto, não, João. Por enquanto não? Tá claro para todo mundo mesmo, de verdade? Uhum. Sim? Bom, pessoal, está tudo certo, falta aí um minutinho para nós terminarmos a nossa aula. Então, eu vou encerrar por aqui, ok? Gostaria de agradecer a atenção e a participação de todo mundo, tá bem? E desejar um bom final de semana para vocês e até a semana que vem, tá bem? João, Valeu, João. Oi, pode falar. você pode postar os slides do capítulo 4 e 5 também, além do resuminho lá? Posso Porque sim. eu prefiro, porque eu fico perdido nos tópicos. Tá, perfeito. Eu posto lá vou postar a nossa aula de hoje, tá? A gravação dela, e aí eu posto na sequência em anexo os slides do capítulo 5, tá? Da primeira e da segunda parte. São esses? Ou tem mais E o algum? 4 também. Capítulo 4 também? Isso. Então tá, combinado. Eu posto lá para vocês. Beleza, valeu, João. Valeu, gente. Bom final de semana. Falou, João. Grande Valeu, abraço. João. Bom final de semana você também. Obrigado. Tchau, tchau. Falou.